Eu postei um vídeo sobre as atualizações que vão vir pro Premiere 2026 e os comentários que vocês fizeram foram ótimos. Inclusive eu tô fazendo esse vídeo por causa desse comentário aqui, ó. Você poderia fazer um vídeo sobre o que precisa ser adicionado ao Premiere. Sinceramente, eu acho muito útil as novas funções adicionadas. Teve gente que realmente curtiu, teve gente que não curtiu. Inclusive, um outro comentário me chamou muita atenção aqui, que é esse, ó. Cara, você parece bem decepcionado com a Adobe, hein? Está nítido no vídeo. Nunca te vi tão desanimado, somado ao vídeo que você postou enterrando o Premiere e valorizando o DaVinci Resolve. Faz sentido. Ai, cara, ó, vou ser muito sincero com vocês, tá? Gente, eu não fico decepcionado quando uma empresa como a Adobe deixa de entregar algo que a gente tá esperando. Por quê? Porque eu vivo isso há muitos anos. Cara, eu edito vídeos desde 2011. Eu editava no Vegas. Depois passei pro Premiere. Hoje eu uso Premiere, uso DaVinci. Só o Final Cut, assim, que eu não uso de fato, sabe? Eu já entendi há muito tempo as propostas de mercado de cada uma das ferramentas. Eu sei onde cada uma é melhor, onde cada desenvolvedor tá indo, né? Porque eu acompanho há muito tempo. Então eu não fico decepcionado. Acho que é mais provável vocês me verem surpreso quando aparece uma coisa muito grande, muito boa de fato dentro da ferramenta, do que decepcionado, saca? Eu acho que nesse vídeo aí, talvez, eu não me lembro exatamente, mas talvez no dia que eu gravei, eu devia ter gravado uma bateria de vídeos ou de aulas. E aí esse deve ter sido um dos últimos vídeos, eu já tava meio cansado, sabe? E aí por isso eu pareço meio desanimado. Mas de verdade, eu não fico não, eu não levo isso pro coração. O que de fato eu posso dizer pra vocês é que falta muita coisa no Premiere, considerando aquilo que a gente usa no dia a dia e que o mercado tá pedindo cada vez mais, né? Então esse vídeo aqui, o meu objetivo é de ser essa conversa bem aberta com você, mas além disso, trazer algumas coisas que eu como usuário, no meu trabalho, no dia a dia, gostaria de ter. Algumas são facilidades, outras eu diria que são luxo, mas algumas são essenciais, assim, que eu vejo que são problemas graves na ferramenta. Posso ser muito honesto? Pra mim, o melhor dos mundos seria se o Premiere, o DaVinci Resolve e o CapCut se casassem e tivessem um filho. Aí eu acho que teria uma ferramenta que meio que agrada todo mundo, sabe? Mas isso não vai acontecer, então até lá a gente tem que entender que cada ferramenta que a gente tem disponível vai servir para um propósito e tá tudo bem você variar de ferramentas se for o caso. Principalmente, a gente também tem que pôr na cabeça que os desenvolvedores, eles não têm muito essa visão, pegar coisas que funcionam em outras ferramentas e trazer para dentro da ferramenta principal deles, sabe? Tipo, não é muito comum que aconteça da Adobe lá e copiar o que foi feito no CapCut, do DaVinci lá e copiar o que foi feito no Final Cut, sabe? Não é comum, não tô dizendo que não acontece. A gente já viu ferramentas aqui que são muito parecidas com ferramentas de outros softwares, não só no Premiere. Enfim, tem desenvolvedores que fazem isso, mas não é porque a gente tá pedindo que o Premiere tinha que ser mais parecido com o CapCut que eles vão lá e vão deixar idêntico ao CapCut. Não é essa a proposta de nenhuma empresa, saca? Isso eu garanto pra vocês. Até porque, qual que é o sentido, né? De você copiar uma coisa que as pessoas já estão ali usando. Ah, mas vai perder base de clientes, vai ter gente que para de usar o Premiere e vai pro CapCut. Eu não sei se isso é necessariamente uma preocupação da Adobe, pelo menos não me parece tanto assim. Eu acho que eles estão mais pensando em atrair a galera, né? Tirar de uma ferramenta e trazer pro Premiere, do que preocupados com quem vai deixar de usar o Premiere e ir pra outro lugar. É a visão que eu tenho. Não sei se eu tô certo, mas é o que me parece assim. Mas vamos lá. Eu botei uma listinha aqui no outro monitor de coisas que eu penso que precisam ser feitas no Premiere, já que vocês me pediram, aqui está. Primeira coisa, gente, color grading. Sim, o Premiere, ele é ainda muito limitado com relação a color grading. Eu sinto que falta muita precisão nas ferramentas do Lumetri. Eu diria que o ponto principal é meio que refazer a matemática por trás do Lumetri. Se você vai usar o DaVinci, por exemplo, a precisão das ferramentas é muito diferente do que a gente tem nas ferramentas do Premiere. Além de elas serem bem mais limitadas, né? Mas eu não tô falando de ser limitado. Eu tô falando que, por exemplo, a forma de lidar, sei lá, com color wheels da vida aqui é muito menos preciso aqui do que no DaVinci, sabe? Lógico, lá no DaVinci você tem vários color wheels diferentes, um é log, o outro HDR. Aqui a gente só tem um para trabalhar e é bem limitadão, sabe? Tipo, a matemática não é boa, é isso que eu quero dizer. Eu sinto que já tiveram muitas melhorias legais, principalmente nessa parte aqui de você conseguir aplicar a conversão de espaço de cor direto aqui no Lumetri e fazer o que a gente chama um projeto color managed, né? Você conseguir fazer todo o gerenciamento
gerenciamento de cores do seu projeto e a nível de clipe também, isso é um baita de um avanço. Só que de nada adianta esse avanço se a ferramenta ainda é limitada. Tá entendendo? É meio que esse o ponto aqui pra mim. E falando nisso ainda, cara, pra mim é uma vergonha a gente tá limitado a ver os nossos LUTs. Primeiro, a gente só consegue colocar LUT aqui se entrar dentro da pasta da instalação do programa, copiar, colar e tal. Não tem uma biblioteca que a gente pode salvar os nossos LUTs ou as nossas pré-definições. E outra, cara, não dá pra chamar isso daqui de pré-visualizador de LUT, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo comparar, eu tenho que ficar vindo aqui. E se eu quero comparar esse daqui com esse outro lá da frente, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar clicando várias vezes pra visualizar? É bem ruim essa visualização que a gente tem aqui dos LUTs e dos perfis de cor que nós estamos aplicando. Então, falta também uma visualização melhor, uma bibliotequinha ali que a gente pudesse ver. Tipo isso daqui, ó, da galeria de pré-definições. Quando a gente aumenta aqui, ó, quer ver? Dá pra gente ver. Cadê aqui, ó? Dynamic Lumetri Preset Previews. Aqui, ó, tá bugado. Não carregou. E por algum motivo não carregou, ó lá. Carregando agora. Aqui é legal, só que aqui são pré-definições do Lumetri, não são os meus LUTs. Se eu quisesse pré-visualizar meus LUTs, eu teria que vir aqui no Lumetri, salvar uma pré-definição com o LUT que eu quero aplicar, e aí depois vir aqui na janelinha dos Lumetri Presets e ver. Então, tipo assim, pra mim não faz sentido a parada tá pronta aqui num lado do programa e no outro tá desse jeito. Pra mim meio que falta isso, cara. Enfim, não sei se é uma coisa que só eu que vou usar essa parada, mas eu acho que é algo importante. Falando nessa parte de visualização, isso agora não é uma coisa pra mim, tá? Mas aqui na janelinha de efeitos, cara, eu sei exatamente pra que serve cada um dos efeitos, né? Então, quando eu abro aqui e eu olho, por exemplo, um efeito que se chama Turbulent Displace, eu sei exatamente o que ele vai fazer na minha imagem. Mas eu sei que talvez você não saiba. Talvez muitos iniciantes não saibam. Então, eu gostaria muito que houvesse uma forma da gente pré-visualizar esses efeitos aqui de forma dinâmica. Mesmo que fosse numa imagenzinha meio padrão, que ele só mostrasse isso numa janelinha, igual tem ali do Lumetri, mas numa janelinha pequenininha aqui pra gente saber o que cada efeito faz. Às vezes a gente esquece, aí a gente tem que ficar testando, né? Pô, era esse efeito aqui? Não, eu acho que era esse, sabe? Não é uma coisa que eu imagino que seja tão complexa, mas que eu acho que faria bastante diferença também. Outra coisa que me pega bastante também, outro dia eu tava fazendo um vídeo sobre o CapCut e agora nas versões mais recentes do CapCut tem a opção de você ativar ou desativar a timeline magnética, que é aquilo, né? De você, quando tá cortando um clipe aqui, ele automaticamente já vem e puxa os clipes pro começo da linha do tempo. Se você fizer um corte aqui no meio, ele já puxa automático também. Cara, seria incrível se a gente tivesse isso dentro do Premiere, porque o tempo que eu gasto tendo que ficar puxando os takes de um lado pro outro, porque às vezes não é meramente uma questão de apagar o espaço que tem aqui. Às vezes é uma questão de que a timeline tá super complexa, super cheio de elementos aqui, e aí pra eu simplesmente vir aqui e apagar, ele não funciona, você entende? Com uma timeline magnética a gente já conseguiria resolver isso de uma forma muito mais prática. Mas tem que ser ativável e desativável, porque no DaVinci não é tão claro quando a timeline tá ligada ou desligada, né, nesse magnetismo. Então, eu gostaria que fosse uma coisa mais prática, de poder ativar e desativar essa opção. Outra coisa que me falaram também, isso me falaram e eu concordo, tá? Os templates gráficos que a gente tem aqui, primeiro que eles são muito pesados, porque eles são feitos na engine do After Effects e não na do Premiere necessariamente. A sensação que eu tenho é de que todo o Mogwart é muito pesado, sabe? Diferente de quando você constrói ele direto aqui com a ferramenta de texto e tal. Então, acho que o primeiro ponto é deixar esse ecossistema mais leve de se trabalhar, né? Mais simples de operar e tal. E que essas pré-definições, elas fossem, por exemplo, mais categorizáveis. Do jeito que tá aqui, eu até consigo colocar pastinhas aqui e tal, mas não sei, eu tenho a sensação de que eles só tacaram um monte de pré-definições aqui e a gente se vira pra trabalhar. E isso me lembra de que o Premiere não tem funções de legenda animada. Tá certo que isso é pra um nicho muito específico, é pro nicho de criação de conteúdo de rede social, mas é uma coisa tão simples. Podia estar aqui. Tipo, como assim vocês têm o Lore Third de games aqui, né? De broadcast, uma parada super avançada, mas não tem um negócio tão simples quanto uma legendinha animada, né? Pra quem edita pra rede social, eu sei como isso faz diferença. Talvez seria muito interessante ter isso aqui dentro também. Outra coisa que me faz muita falta aqui no Premiere é que eu preciso aplaudir a Adobe aqui, primeiro, porque eles colocaram o crop aqui dentro da janelinha de motion. Você não precisa mais vir aqui nos efeitos, escrever crop,
adicionar aqui, porque o crop já tá aqui, ó, pra gente recortar. Bem legal. Só que a gente ainda tem que adicionar um efeito de transformação só pra ter este bendito controle de motion blur. Sim, não é óbvio que seria melhor ter esse motion blur aqui dentro da janelinha de motion? Faz sentido? Pra mim faz, acho que pra você também, pra Adobe não. Enfim, é uma sensação que eu tenho que ajudaria muito, porque é um comando, alguns cliques a menos. Todo clique a menos que a gente dá é economia de tempo, então facilita a nossa vida. Olhando aqui o painel de keyframes, isso me lembra que trabalhar com gráfico de curvas aqui, já me admira que o Premiere tenha gráfico de curvas, né? Então eu faço lá uma animação aqui, eu quero mudar a velocidade, ok, eu faço por aqui. Só que, cara, esse painel é tão bugado, mas tão bugado, que às vezes você dá o zoom máximo aqui, o keyframe some. Ó, desse jeito assim. Se o keyframe ele sai de cena, né, ele tá um pouquinho pra fora aqui, você já não consegue mais selecionar o gráfico, sabe? Tipo, é difícil, né? Você tem que fazer um corre aqui pra dar certo. É um painel bem difícil de lidar, então acho que precisava simplificar um pouquinho essa forma de fazer. Enfim, tem algumas outras coisas que são mais genéricas e que até alguns plugins já fazem isso, né? Ou que dá pra gente fazer os workarounds, ou seja, a gente encontrar uma gambiarra pra fazer acontecer. Por exemplo, um sistema de áudio que fosse mais moderno, porque é o mesmo desde que eu uso a versão, sei lá, CS4 do Premiere. O sistema de áudio é muito parecido com os mesmos efeitos e a mesma matemática por trás. Se tivesse ferramenta de inteligência artificial, seria incrível aqui, né? Pra fazer stem separation, pra tratar melhor o áudio. O Essential Sound já é uma coisa bem legal, né? Aquele painel de áudio essencial já ajuda bem, só que eu acho ele pouco profissional. Ele focou muito ali no ser simples e a parte profissional, tipo, eu quero fazer um sidechain, eu não consigo. Eu quero fazer um sistema um pouco mais complexo com múltiplos buses aqui dentro, já é mais difícil, né? Porque é um sistema muito defasado. Enfim, outra coisa que é bem defasada, bastante antiga aqui, desde sempre, o Warp Stabilizer. O único jeito de estabilizar no Premiere é com um sistema que é o mesmo há muito tempo. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem ferramentas que usam o próprio giroscópio da câmera, né, pra conseguir compensar, e a gente tem que fazer fora do programa de edição. Seria muito bom se desse pra gente fazer isso aqui dentro mesmo. Upscale com inteligência artificial, o que a gente tem de upscale aqui no Premiere ainda é muito simples, muito defasado também. Uma coisinha besta, cara, às vezes eu só queria pegar a minha faixa V1 e jogar ela no lugar da V3, ou a V3 embaixo da V1. Não dá, eu tenho que ficar selecionando os clipes e joga pra uma faixa nova, aí depois puxa os outros, aí depois desce, sabe? Umas coisas que parece que é simples, eu não sei a nível de desenvolvimento, mas pra nós usuários faria bastante diferença, né? Eu sei que algumas coisas pode parecer que eu tô só reclamando mesmo, e eu não queria que esse vídeo fosse uma reclamação. Eu tô literalmente respondendo algo que vocês me perguntaram. Pô, Matheus, o que falta? Essa é a minha opinião do que falta. Eu gostaria de ter tempo suficiente pra fazer algo como esse cara fez, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse cara aqui no Behance, há alguns anos atrás, ele fez um protótipo do que ele acredita que deveria ser um software da Adobe chamado Lumetri, que basicamente seria um DaVinci Resolve da Adobe feito só pra color grading. E cara, o nosso amigo aqui, ele foi muito longe. Ele desenhou o software, ele deu as ideias, ele fez aqui o que a gente chama no desenvolvimento de PRD, são os requisitos do produto aqui para ser desenvolvido, como que eles devem funcionar. Eu achei isso daqui o máximo. Sabe de quando que é? É de 2018. Não sei se a Adobe deu alguma moral para isso. É obrigação dos caras dar moral? Não necessariamente, mas pô, fala sério, a ideia tá na mão deles. Então fica difícil de defender nesse caso, quando o usuário vai lá e dá a ideia completa, né? Mas enfim, eu queria ter tempo de conseguir planejar coisas assim maiores e explicar mais, mas como eu não tô fazendo esse vídeo pra Adobe, eu tô fazendo esse vídeo pra você, o que eu quero é saber a tua opinião. O que você acha que tá faltando no Premiere? Me conta aí nos comentários, porque às vezes uma coisa que a gente espera que vai ter nesse programa, mas não vai, porque já tem em outro lugar de forma muito mais organizada ou mais avançada, como é o caso lá de grading no DaVinci. Enfim, queremos saber a sua opinião aí nos comentários, beleza? Aí na tela eu vou deixar o vídeo. Se você não assistiu esse vídeo sobre as atualizações do Premiere, clica aí pra ver, porque tem bastante coisa que tá saindo aí na versão beta e acho que é legal que você saiba, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê no próximo vídeo aqui na Brainstorm Academy. Até lá, tchau!